Bem-vindos ao UP Podcast e essa é a nossa primeira edição. Eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo com muita paz, harmonia e saúde. Quem é que não gosta de saúde boa, né? De qualidade. Para falar em saúde, nós vamos trazer hoje, na nossa primeira edição, a secretária municipal de saúde. Ninguém melhor que ela para estar falando em saúde, né? Ela que cuida de saúde do município. Você está curioso, né? Mas, me espera aí que eu volto já já. O UP Podcast começa agora. E eu estou de volta para chamar a nossa convidada. Aliás, eu quero agradecê-la imensamente por ter atendido o nosso convite. E eu estou falando da nossa secretária municipal de saúde, a Laura Leandra, que a gente está sempre junto, fazendo reportagens, né, trazendo informação da saúde do município. Muito obrigada por nos atender. Boa noite, Laura. Boa noite, Elaine. É um prazer estar no primeira edição do podcast da UP. Agradecer imensamente pelo convite. Laura, a população quer saber quem é Laura Leandra. Então, eu sou Laura Leandra, estou aqui em Primavera do Leste há 20 anos, sou servidora pública de carreira do município, assistente social de formação, formei na Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduada em Saúde da Família e também Saúde Pública, e estou servindo o município como assistente social há 20 anos e também em algumas coordenações, o quais eu já passei pela Secretaria de Saúde. Essa é a segunda gestão em que você está secretária de saúde. A primeira vez que você foi convidada, qual foi a surpresa? Então, na verdade, estou na terceira edição. Terceira edição. Estive como secretária anteriormente, durante um período das 2 vezes por 6 meses. E desta vez estou na Secretaria de Saúde como secretária há 9 meses. Recebi esse convite do nosso prefeito, Sérgio Manique, e da nossa vice-prefeita Iva Viana, e fiquei imensamente feliz, porque estou há 20 anos servindo ao SUS, sou apaixonada pelo SUS, e esse conhecimento, né, que Deus me deu na área da saúde faz com que eu possa pensar em políticas públicas voltadas para esse conhecimento técnico que eu adquiri nesses 20 anos. Então, você está bem preparada para a área da saúde, né, Laura? Deus vai nos capacitando, né, mas sempre dando o meu melhor. Laura, a primeira pergunta, eu tenho os números, né? A gente gosta de trabalhar com números. Como capacitar 850 servidores, que é equivalente a 85% de toda a rede de saúde, impacta diretamente a qualidade do atendimento ao cidadão primaverense? Exatamente. Entendo que quando falamos em capacitar servidores, estamos investindo diretamente nas políticas públicas de saúde. Porque do que vale nós termos as melhores máquinas, os melhores equipamentos e não investirmos naqueles que fazem o serviço acontecer. Então, desde que eu assumi a minha gestão, a prioridade nossa tem sido a educação permanente, o fortalecimento das ações direcionadas para capacitar esses funcionários. Então, aproximadamente 850 funcionários, né, o que representa 85% dos nossos funcionários foram capacitados em diversas áreas de atuação, desde a urgência e emergência, como prevenção e promoção na atenção primária. Então, acreditamos que esse ano vamos permanecer com essas políticas, investindo em pessoas que fazem a diferença na entrega ao nosso usuário. E investir em pessoas é muito bom, porque elas se sentem bem preparadas, né? Se sentem felizes e atende muito, muito melhor, né? Ela fica feliz de estar sendo reconhecida, né, Laura? Exatamente. Eu, como servidora pública, né, também de carreira, falo com toda a convicção de que quando a gente passa por um processo de capacitação, existe uma valorização, porque há um reconhecimento da importância do seu trabalho e com isso também o aprimoramento na minha entrega, através daquilo que eu aprendi. Então, nós acreditamos no potencial da educação permanente, então ações ainda continuam esse ano de educação permanente para os nossos colaboradores. Foram aplicadas 79.150 doses de vacinas após um surto de sarampo.
contra 39.337. Teve aí quase o dobro, né, Laura? O que mudou nas estratégias de vacinação? Hoje, inclusive, nós estivemos em uma reunião com o Ministério da Saúde da finalização do surto de sarampo. Antes mesmo de falar desse surto, eu gostaria de expor aqui as ações que nós já havíamos fazendo de promoção e prevenção, sempre acreditando que a vacina salva vidas. Então, nós reestruturamos uma equipe que não tinha mais no município, que é a equipe de vacinação itinerante, o qual nós colocamos mais profissionais e também o transporte através de uma van, a van do Zé Gotinha, e ações de prevenção e promoção em saúde. Levamos o Zé Gotinha antes do surto do sarampo para praças, lagos, levamos o Zé Gotinha para a Carreta da Alegria, levamos o Zé Gotinha para várias ações itinerantes fora do ambiente de entender que a vacinação é feita somente no posto de saúde. Então, nós levamos a vacinação para a população, já pensando que é importante ações de promoção, que a vacina é o método mais barato de salvar vidas, é o método mais efetivo de salvar vidas, que enquanto a gente vacina, a gente evita uma internação, a gente evita um adoecimento de uma criança, de um adulto. Então, a gente já estava fazendo essas ações. E quando foi no mês de setembro, fomos surpreendidos, né, com essa questão do sarampo. O sarampo, essa doença que já havia sido erradicada, mas que retorna ao cenário devido às campanhas de não vacinação. Então, recebemos a notícia e a Secretaria de Saúde hoje, com o Ministério da Saúde, recebeu esse reconhecimento de organização, de vigilância. Nós recebemos uma informação de que tinha um caso e um casamento em Tocantins e esses familiares que foram positivados lá teriam familiares em Primavera que essa família ia deslocar para cá. Então, a vigilância obteve essa informação, que é a informação para que a gente possa fazer prevenção, para que quando essa família chegasse aqui, a gente pudesse fazer toda a orientação, ver como que está a saúde, né, orientar sobre a questão vacinal. Porém, fomos avisados e já começamos a fazer um trabalho de vigilância junto à UPA e encontramos um caso antes desse caso chegar até a Primavera. Essa família também havia ido para Bolívia, que é o local onde estava tendo um surto de sarampo, e essa família, nós pegamos o primeiro caso com a primeira vez já dando entrada na unidade. E isso fez total diferença. Hoje o Ministério estava reforçando isso, que essa prevenção e essa vigilância e esse trabalho que nós fizemos foi importantíssimo para o resultado da ação. Então, nós já começamos a investigar esse caso e no terceiro dia de sintomas, a gente já positivou esse caso. Então, veio o Ministério da Saúde, veio o governo do estado, foi uma mobilização muito intensa, uma equipe técnica muito preparada, muito compromissada, e nós tivemos muito sucesso, porque o Ministério da Saúde, por Primavera do Leste ser uma localidade de muito trânsito de pessoas, as características geográficas e econômicas da cidade, esperávamos que, pelo menos, no início ali, tivesse mais de 100 pessoas contaminadas, porque o vírus do sarampo é altamente contagioso. Rapidinho ele... Exatamente. Mas nós conseguimos, através dessas ações e toda a mobilização, que nós ficamos com 6 casos somente, né? Só uma comparação, Tocantins, que era um lugar onde estava vindo também o surto de sarampo de lá, eles têm uma quantidade de habitacional de 8 mil habitantes e eles tiveram 23 casos nos primeiros 15 dias. Menor então, que aqui? Mais exatamente. Então, Primavera do Leste, nós encerramos o surto no dia 9 de janeiro, começamos ali dia 22 de setembro e encerramos dia 9 de janeiro, quando completamos 12 semanas sem nenhum caso positivo. Então, esses 6 casos que foram confirmados são do mesmo núcleo familiar, né, o que garante que a Secretaria de Saúde, através da união dos poderes municipal, estadual e federal, conseguiu fazer ações para a contenção desse vírus, né?
O sarampo é uma doença que mata, em especial as crianças. Então, assim, a gente ficou imensamente feliz e em tudo a gente tem que tirar as coisas positivas, porque o que o sarampo trouxe foi também a conscientização das pessoas da importância da vacinação. Então, como os números apresentam, nós conseguimos fazer quase 40 mil vacinas em um período curto de 90 dias, né? Demonstrando, a gente foi para o mercado na época Sim, do nós surto, acompanhamos, né? A imprensa toda acompanhou. carreta, a gente foi para a zona rural, a gente foi para os assentamentos, a gente levou a saúde em todos os lugares, né? E isso reformou o pensamento das pessoas da importância da vacinação. Então, hoje a gente conseguiu ocupar esse espaço, né? Que a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde havia perdido por campanhas dizendo para as pessoas não se vacinarem, né? Falando da não comprovação. Então, e o sarampo, que era uma doença e uma vacina com mais de 30 anos, a gente não via falar mais de sarampo. Voltamos a falar sobre sarampo. O bom é que preveniu, né? E vocês se prepararam para isso, né, Laura? Bom, a terceira pergunta é: o município realizou 171.584 atendimentos eletivos em um ano, coisa que não acontece, né? Não acontecia. Qual foi a principal estratégia para alcançar esse volume? Assim que a gente assumiu a Secretaria de Saúde, iniciamos vários mutirões de atendimentos, né? Entendendo que esses atendimentos são de suma importância para diagnósticos, para prevenção e para promoção. Então, nós ampliamos a quantidade de funcionários em alguns estabelecimentos, fizemos mutirões nos fins de semana, pelo menos um mutirão por mês nas unidades, realizamos campanhas e também fizemos a expansão através da prestação de serviço de laboratórios conveniados, hospitais conveniados. Então, a estratégia foi realmente ampliar a rede para que a gente pudesse reduzir, em especial, os exames que são de suma importância para diagnósticos, né? Um exemplo é ultrassom de mama. O diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas, né? Então, a gente começou a fazer vários mutirões de ultrassom, de atendimento, contratamos um mastologista para o município, para que a gente pudesse fazer a ampliação e o atendimento à doença de forma precoce. Tinha muita gente ainda na fila e espera? Sim, nós tínhamos bastante filas. Essas filas, elas foram reduzidas, o impacto foi muito positivo. Acreditamos que não temos como zerar, porque as necessidades relacionadas à saúde, elas são sempre muito emergentes, né? E as pessoas sempre vão procurar o serviço, até por uma forma de prevenção e promoção. Nem sempre as pessoas que estão na fila de espera para fazer um exame são pessoas que estão doentes. Às vezes são pessoas que procuram ver como está a sua saúde, sim, fazer um acompanhamento, né, para que não venha acontecer o adoecimento. Então, as necessidades em relação à saúde, elas são dinâmicas, né, e sempre vão ter. Sim, é verdade. Além disso, vocês realizaram 110 mil exames de sangue, 3.010 tomografias e 506 ressonâncias. Isso aí ajudou bastante a reduzir também as filas e acelerar os diagnósticos, né? Exatamente. Como eu disse, os prestadores de serviço são parceiros, né? O qual a gente tem convênios, tudo contratualizado. Quero aqui também reforçar a parceria com o Estado de Mato Grosso, vários programas. Eles são também de cunhos estaduais, como Fila Zero, né? O qual o município cadastra as propostas e o governo estadual manda recursos. A gente também tem os incentivos por parte do governo federal, são entes federativos, né, que trabalham juntos em prol da nossa população. Secretária, nós estamos numa época em que todo mundo fala de saúde mental. Realmente, muita gente hoje, na atual época que nós estamos enfrentando, internet, fake news, depressão, ansiedade, né? A gente sabe que hoje tem muita gente com saúde mental abalada. A saúde mental, ela ganhou reforço do CAPS infantil, a nova sede do Núcleo de Saúde Mental e programas como o Florescer e Construindo Pontes. Qual o impacto direto para as famílias
esses programas? Como eu disse, eu sou uma técnica da área da saúde, né, formada em serviço social e trabalhei por muitos anos dentro do CAPS, né, que é o Centro de Atendimento aos Pacientes com Transtorno Mental Graves e também dependentes químicos. E tenho formação também na área da saúde mental. Então, aqui tenho conhecimento da importância de políticas públicas voltadas para atender as pessoas em sofrimento. Então, desde que eu assumi a Secretaria de Saúde, reforçamos a importância dessas equipes. Então, o CAPS Infantil, que naquela ocasião a gente alugou um prédio para que a gente pudesse já começar a atividade, né? É um serviço que não tinha no município até então, que é voltado para atendimento de adolescentes e crianças em estado de transtorno mental grave e também dependentes químicos. Então, montamos a equipe, colocamos o serviço para rodar e, ao mesmo tempo, lançamos a obra do CAPS Infantil ali no fundo da UPA. Então, ficamos imensamente felizes porque é um programa que não existia, né? Então, essas crianças e esses adolescentes até então estavam desassistidos desse programa. E o Núcleo de Saúde Mental, que também atende crianças e adolescentes e adultos em estado moderados, eles se encontravam ali no fundo da farmácia. E a gente percebia que o espaço, né, não era um espaço agradável para fazer atividades coletivas, para fazer atendimento a esses adolescentes e jovens. Então, nós alugamos um espaço, o qual essa equipe foi alocada, né, nesse espaço, né, trazendo melhores condições de trabalho para essa equipe. Contratamos mais profissionais, mais psiquiatras, mais psicólogos, reestruturamos essas equipes. E também dentro do CAPS adulto, nós abrimos uma farmácia descentralizada para esses pacientes, né? Quando eu estava lá dentro do CAPS, eu percebia a necessidade daqueles pacientes de sair do atendimento psiquiátrico já com a medicação e com a orientação. Muitas vezes, pacientes em sofrimento, eles não têm família, eles não têm suporte familiar, eles não têm rede de apoio. Então, eles saem dali, eles não conseguem pegar a medicação, né? Então, a gente também ofereceu essa farmácia descentralizada dentro do CAPS, né? Então, o paciente sai do atendimento já com a sua medicação e com a sua orientação. E, além disso, também reforçamos as equipes do centro de reabilitação, o qual atende pacientes TEA, né? Pacientes com quadro de autismo e outras neurodivergências, com a contratação de mais psicólogos. Dentro do centro de reabilitação, o programa Florescer, que foi um grande avanço também para a saúde pública, porque nesse programa vai atender pacientes com quadro de fibromialgia, pacientes com dores crônicas, e lá está sendo ofertado vários serviços relacionados também à medicina, terapia integrativa, hidroginástica para esses pacientes, e também construindo pontes, que é um serviço ofertado dentro do centro de reabilitação para as famílias, né, de crianças autistas. Então, esses serviços, eles se completam dentro da rede de atenção psicossocial, que nós chamamos de RAPS, e juntos vão fortalecer a rede, dando o melhor suporte para esse paciente. A senhora observou que após a pandemia tem aumentado? Como está hoje, quase 5 anos após a pandemia? Tem melhorado? O número tem crescido, tem diminuído dessas pessoas com problema de saúde mental? Sim, observamos que depois da pandemia, os problemas relacionados à saúde mental, né? Na ocasião eu estava ali no CAPS e posteriormente também, observamos que as pessoas adoeceram muito mais, né? Desenvolvendo ansiedade, depressão, outros tipos de transtorno, acentuou aqueles que já estavam doentes, né? Agora, nesse mês de janeiro, nós falamos do Janeiro Branco, a importância das ações relacionadas, né, à saúde mental, a busca de uma qualidade de vida, né, em vários aspectos, não só na área da saúde mental, mas praticar uma atividade física, fazer as coisas que gosta, né, que tem prazer. Então, reforço aqui, né, que a Secretaria de Saúde, através desses programas, oferece aos nossos pacientes esse suporte, que não é um suporte somente, a gente fala muitas vezes em saúde mental e a gente foca muito na psicologia e na psiquiatria. É verdade. Mas é um olhar psicossocial, né? Um profissional que vai acolher aquela pessoa na dor, naquela dor interna que ele tem, que muitas vezes ele acha que não tem solução.
né, que a gente chega nos pensamentos de autoextermínio, ideação, né? Então, a Secretaria de Saúde, através desses programas, tem se fortalecido para poder ajudar as pessoas. E esses profissionais também, eles têm que estarem preparados, né? Com a saúde mental boa também, né? Porque ela que vai cuidar do outro, né? Dentro das capacitações, nós fortalecemos essa rede para que esses profissionais pudessem também estar melhor preparados. E dentro da Secretaria de Saúde também, a gente contratou um psiquiatra residente que mora agora no nosso município, o Dr. Paulo Saldanha, que também tem feito um trabalho excelente, um olhar voltado também para a gente entender como estão os nossos colaboradores, né? Porque os profissionais de saúde na pandemia foram os que estiveram à frente e eles também adoecem. Então, esses profissionais, eles também precisam ser cuidados, porque para eu cuidar do outro, eu também preciso estar bem. Então, a Secretaria de Saúde está fortalecendo essa política interna também da Secretaria, de acolher, de ouvir esse funcionário, de colocar ele no lugar aonde ele, né, tem uma identificação, onde ele sinta bem também. É verdade. Na vigilância ambiental, foram 151 mil imóveis vistoriados contra a dengue e 16.659 animais vacinados. Como esses números refletem a prevenção na prática? As vigilâncias, e aí eu falo em geral, as vigilâncias relacionadas à saúde é onde nós vamos falar de promoção e prevenção antes do adoecimento. Então, essas vigilâncias, elas são políticas de suma importância dentro da Secretaria de Saúde. Então, nós começamos a fortalecer essas equipes. A vigilância sanitária, que faz toda a fiscalização, a gente mudamos a vigilância sanitária para um espaço com melhores condições de trabalho, reforçamos as equipes. A vigilância ambiental, também mudamos de prédio a vigilância ambiental, fortalecemos as equipes, fortalecemos as campanhas. A vigilância ambiental, através da vacinação antirrábica, promove a prevenção para o não adoecimento animal, que também vai estar relacionado com o humano. Então, fortalecemos as campanhas aos fins de semana, juntamente com a campanha do sarampo, também levamos a vacinação antirrábica. As meninas ACS e AC estão fazendo um trabalho de suma importância, que vão até a casa das pessoas. E nós percebemos um fortalecimento dessa equipe. Os números indicam que em 2025 nós fizemos muito mais visitas nos domicílios, nós fizemos muito mais vistorias nos domicílios, e isso foi graças aos funcionários, né, que sentiram parte desse processo. As campanhas que nós fizemos aos fins de semana, feriado, que é o momento que a pessoa também está na sua casa para receber. Os ACS que também nos ajudaram, juntamente com os ACE, de também visitar essa casa, de entrar dentro do lar. E a população. Fizemos várias campanhas publicitárias, agradecer aqui a imprensa, que sempre foram muitos parceiros, mas nada disso seria possível se a população não tivesse consciência. Se a população não abrisse a porta, se a população não levasse seu animal para vacinação. Então, foi muito intenso, mas foi muito gratificante. A gente vê os números que foram apresentados no encerramento do ano. Anos atrás, ninguém deixava, né, a gente de saúde entrar em casa. Eu me lembro que uma vez nós postamos um vídeo das agentes de saúde tentando entrar, explicar, e o pessoal não deixava, não gostava. Por que acontecia isso? Era falta de informação? Acredito que hoje no mundo que nós estamos, né, a desconfiança das pessoas, né, de colocar outros dentro da sua casa, por isso que a gente trabalhou e estamos trabalhando ainda agora em janeiro com a publicidade, né? Esses funcionários, eles vão estar identificados com uniforme, com crachás, né? Essas pessoas, elas vão estar identificadas como Secretaria de Saúde para que as pessoas tenham essa segurança, entendendo que essas pessoas, elas estão promovendo saúde, elas estão fazendo de tudo para que a população não venha adoecer. O município entregou 3 ambulâncias para a UPA, além de vans, micro-ônibus e novos veículos. Como essa renovação melhora o tempo de resposta no atendimento? Foi de suma importância a aquisição dessas 3 ambulâncias. Queria aqui
reforçar a importância da parceria entre executivo e legislativo. Essas ambulâncias, elas foram compradas através da indicação das emendas impositivas dos vereadores, que veio ao encontro da necessidade do município. A gente estava com ambulâncias sucateadas, ambulâncias que não tinham condição de viagem, muitas vezes a gente não sabia se chegava até o destino, e foram 3 ambulâncias, né, uma de básico e 2 avançadas, que fortaleceu, né, o nosso transporte, né, para o paciente. Então, foi muito significativo, muito emocionante a entrega dessas ambulâncias, porque ela significou melhores condições para os nossos colaboradores de trabalho, aqueles que transportam os pacientes, equipes de enfermagem, médicos, mas principalmente melhores condições para o nosso usuário, né, que vai ser transportado com mais agilidade, com mais segurança, tendo a certeza que vai chegar até o seu destino, né? Então, assim, foi muito importante. Fizemos também, né, a troca da nossa frota dentro da Secretaria de Saúde, essa frota que também transporta pacientes, que leva pacientes para tratamento fora do domicílio. A van também, que foi feita uma aquisição para a Secretaria de Saúde. A van da equipe do Melhor em Casa, também ambulatório na rua, a vacinação itinerante. Então, todos esses transportes que fazem parte, né, da frota do município de Primavera do Leste foi de suma importância. Essa troca de veículos, ela veio através de emendas parlamentares que somaram 5 milhões, mais ou menos? Algumas sim, outras não. Então, por exemplo, a gente teve as ambulâncias, que foi emenda impositiva municipal, né, dos vereadores. A gente teve uma van da imunização, que foi um prêmio de uma campanha que foi realizada. A gente teve a questão da van também do ambulatório na rua, que foi emenda impositiva do município. Então, assim, várias frentes foram feitas, né, todas elas em prol, né, da melhoria da nossa frota. Bom, em relação ao reconhecimento, isso nós estamos falando das ações 2025, que ainda vem 2026, né? Bom, fechando 2025, em relação ao reconhecimento ao trabalho de vocês da saúde, que ajudou tanto o Brasil a se proteger do sarampo, o que a Secretaria de Primavera do Leste fez que deu tão certo e pode servir de exemplo para outras cidades? Estávamos falando justamente disso hoje, né? Conforme eu disse para você, a gente começou hoje com o Ministério da Saúde, junto com todos os envolvidos, né? E foi dito por eles, não por nós, mas que Primavera do Leste se tornou destaque em saúde pública através do sarampo, porque demonstrou a força de organização de enfrentamento de um surto. O Estado esteve conosco, o governo federal esteve conosco, mas todas as ações foram executadas pelo município, pelos técnicos, pelos coordenadores, e falo com convicção, sabe, que realmente a nossa equipe fez um trabalho extraordinário, digno de reconhecimento, digno de premiação, né? Hoje a gente estava falando sobre isso, de escrever esse trabalho para que a gente possa ajudar outros municípios a nível estadual, a nível nacional, para que eles também entendam a força de organização e de como que nós enfrentamos. Então, graças a Deus, foi uma ação de muito sucesso, mas eu acredito que foi de sucesso porque a gente teve um time enganjado, um time que se sentiu parte. Eu tinha servidores que não tinha nada a ver com a vacinação, estava em outro ambiente de trabalho e que no primeiro pronunciamento que nós fizemos, já se colocaram à disposição em servir na vacinação, em aprender, em ajudar, em mobilizar, independente do setor onde estava. Então, essa união do time fez a diferença. E foi algo assim, eu falo que foi divino, porque foi Deus que foi dando as orientações. Nós ficamos sabendo do primeiro caso do sarampo, por conta dessa vigilância que foi repassada para nós a nível federal. Vocês não estavam preparados para isso? Não, nível federal, nível estadual, avisaram para nós que vinha, e antes dessas pessoas chegarem, a gente já começou a monitorar o grupo da UPA, né? Eu faço parte desse grupo, eu acompanho toda a transferência de pacientes da UPA para os nossos hospitais referenciados.
E eu estava nesse grupo, e quando eu vi o nome de uma pessoa que tinha um sobrenome parecido com o que o Ministério estava monitorando, eu já passei para a vigilância, né? E era uma criança, e nessa criança dizia, né, que sintomas de dengue. E a gente sabe que a dengue também, né, dá aquelas manchinhas na pele, muito parecida com sarampo. E eu, na hora que eu vi essa criança sendo transferida, ninguém da Secretaria de Saúde sabia, a não ser eu, né, e a Mônia, que é da vigilância. E eu mandei para a Mônia e falei, Mônia, pede para a equipe da secretaria ir agora lá no hospital, né, que era um hospital que prestava serviço para nós, para ver sobre essa criança. Essa criança pode estar com sarampo. E se a gente interromper e isolar essa criança, vai ter sucesso nessa ação. Aí ela falou, Laura, nós já estamos indo lá. E ela foi junto com a equipe. Então, nós pegamos o caso quando chegou de início. Então, a gente já colocou essa criança de forma isolada e já fomos investigar. E na segunda-feira, isso foi sexta, na segunda-feira a gente já estava com o resultado e com toda a equipe do Estado. O secretário de Saúde veio para a Primavera do Leste, o pessoal do Ministério da Saúde, do Gabinete de Crises, de enfrentamento de crises, já estavam aqui. Então, de sexta para segunda, houve toda essa mobilização. Confesso que senti muito medo, porque a gente não sabia de que forma, né, ia bater, né? Exatamente, mas nós sabíamos que tínhamos uma equipe muito unida, uma equipe muito comprometida. E fomos aprendendo ali junto com o Ministério da Saúde de que forma que nós enfrentaríamos cada situação que foi aparecendo, sabe? E eu ouvi do pessoal do Estado, naquele primeiro momento a gente ficou até em choque quando eles disseram isso, mas depois nós compreendemos. Eles disseram assim, que bom que foi em primavera. E eu falei, nossa, mas como assim que bom, né? Que bom, né? E ele falou assim, Laura, vocês têm capacidade de organização. Se essa doença tivesse chegado em um município onde não tivesse uma equipe comprometida, um gestor que entende de saúde pública, que está à frente do serviço, com certeza seria um fracasso a ação dentro do nosso estado. E a responsabilidade, o peso era muito grande, porque nós estávamos ali com a eminência de perdermos o selo de erradicação do sarampo, que é um selo internacional, que o Brasil não perdeu esse selo, por conta que quando chegou o sarampo, né, nas cidades que chegaram, conseguiram conter. Essa última cidade, que foi em Tocantins, ainda com muitos casos, né, e a população bem baixa, eles conseguiram conter. Então, quando chegou em primavera, pensei, meu Deus, quanta responsabilidade. E se nós perdermos esse selo, né? Mas eu transformei todo esse medo como líder, porque a gente, como líder, a gente sente medo, Sim. né, Elaine? Do peso, da responsabilidade, do que vai acontecer. Eu transformei todo esse medo em fé, em Deus, de que a gente ia conseguir atravessar, sabe? Que a gente ia conseguir juntos fazer políticas e mostrar, né, a força da saúde pública de Primavera. Por isso que eu acredito muito no potencial da equipe. E essa união salvou muitas vidas, né? Porque poderia ter dado um surto praticamente, vamos colocar aí metade da cidade, né? Ou até mais. Teríamos um peso muito grande. De perdermos esse selo, né, de erradicação do sarampo, de passarmos essa doença para outras cidades dentro do estado de Mato Grosso e principalmente de vermos a nossa população adoecendo. Passou um filme na minha cabeça em relação a isso quando passamos pela pandemia, Sim. o qual tivemos que fechar estabelecimentos, fechar escolas. Então, passou essa possibilidade na minha cabeça que se a gente não conseguisse conter, em poucos dias, né, a gente teria, né, que fechar escolas, fechar estabelecimentos. Então, todo o prejuízo econômico, social, emocional. Mas a gente trabalhou muito, sabe? Foram dias muito intensos. Eu falo que foram 3 meses que deu a impressão que foi anos, porque o que a gente trabalhou, tinha dias que a gente saía da secretaria meia-noite, 1h da manhã, 6 horas, nós estávamos ali de volta. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, porque quanto mais a gente trabalhasse naqueles primeiros dias, ia garantir, né, que essa doença não fosse disseminar na nossa cidade. E o bom é que a população entendeu e se vacinaram, levaram suas crianças, né, levaram os adultos, era até 50 anos, né?
foi uma boa aceitação da população. Isso foi fundamental, sabe? Queria aqui agradecer a todos que participaram dessa ação, daqueles que estiveram à frente, funcionários, colaboradores, gestores, secretários, o prefeito que deu total autonomia de trabalho para nós, que acreditou e confiou no nosso trabalho, mas principalmente a população, que acreditou que a vacina salva, que acreditou que a fonte para que a gente não viesse a ter uma disseminação dessa doença, né, e perdêssemos o controle, foi buscar aonde estava tendo os poços, né? A imprensa, que sempre nos ajudava com as informações de onde estavam os locais de vacinação. Então, assim, sou imensamente grato, porque foram dias difíceis, mas que nós enfrentamos juntos e que o resultado foi muito positivo, né? A gente conseguiu todos os indicadores relacionados às vacinações, elas subiram, não só do sarampo, porque a pessoa procurava o sarampo, mas já atualizava as outras vacinas, né? Então, a gente conseguiu em menos de 30 dias, menos de 90 dias, fazer mais do que 40 mil vacinas, doses de vacina. Então, a gente ficou com uma cidade protegida a gente vai ter um índice, esse resultado, a gente já consegue perceber. A gente vai ter um índice de adoecimento menor, uma busca pela hospitalização menor, através da prevenção e promoção em saúde. Isso é bom. Tem alguns dados que você queira passar ou você já quer nos falar sobre as ações 2026? Eu peguei os números, né? Já aproveitei e fui falando, mas eu vi que você tem mais. Sim. Tem lançamentos, né? Que eu não consegui pegar tudo. Então, a gente fez várias ações também de promoção e prevenção em saúde, Movimento pela Vida, a campanha também de doação de sangue. A gente fez parcerias com grupos de corridas, falando da importância da atividade física, né? Essas ações de promoção e prevenção, acredito muito que são ações que vai nos ajudar, né? Para que essa população não venha adoecer. Então, fora isso, também fizemos vários lançamentos. Fizemos o lançamento da construção do laboratório central, que vai significar um avanço para a nossa cidade, porque ali a gente vai ter o laboratório da UPA e o nosso laboratório municipal junto, um laboratório próprio, né, o qual a gente vai poder expandir a quantidade de exames, né, reduzindo o impacto das filas de espera. Nós também tivemos o lançamento da construção da UBS do Buritis, o qual a gente já está com 40% da construção. Ali vai significar uma ampliação da atenção primária, dos postos de saúde, que é onde a porta de entrada para a nossa população, e a gente precisa pensar em ações para ampliar. Também fizemos o lançamento do CAPS infantil, né, conforme você já relatou, a implantação da farmácia viva, que foi um grande ganho também para o município, né, pensando que as práticas integrativas, elas já fazem parte da política de saúde, né, aquele chazinho, aquele cuidado, voltando, né, às nossas origens, mas com um olhar de importância da humanização no atendimento. Então, a farmácia viva, que é ali na região próxima ao sindicato rural, a gente está lá já fazendo a plantação, a gente já fez algumas oficinas e vamos começar a construir também ali uma farmácia para poder dispensar à população, né, medicamentos de forma natural, tá? Então, foi um grande ganho para nós. Vamos ter uma pós-graduação para os nossos funcionários através da Farmácia Viva, a primeira do estado de Mato Grosso, né, a terceira no Brasil. Então, despontando Primavera do Leste, né, como uma referência nas práticas integrativas. Lá dentro do Grupo Florescer, a gente já oferece acupuntura, auriculoterapia, hidroterapia, danças circulares, né, entendendo que precisamos ir além de um SUS, né, que trata doenças, mas um SUS que promove, né, saúde. E promoção e prevenção também se dá através das práticas integrativas. Verdade. O programa Florescer, o qual a gente já falou, a Academia da Saúde, o qual nós fizemos reforma. Então, assim, estamos buscando captação juntamente com o nosso prefeito, os vereadores do nosso município, né? Buscando recursos também dos entes federativos, captação, para que a gente possa, né, construir equipamentos, para que a gente possa melhorar a nossa saúde pública.
Os Foi feito mutirões também, bastante né? Tem bastante Muita coisa. coisa. Sim. Não é à toa que a secretária vem se destacando aí, né? Não só no município, que a gente sabe, né? Tem realizado muito trabalho importante, muito trabalho relevante para a saúde do município. E está preparada 2026? Então foram muitas ações e eu sou imensamente grata a Deus, né? Não falei no começo, mas sou uma pessoa cristã, né? Eu ia te perguntar. Sim. Você, a sua família, né? Cristã, Sim. você, o seu esposo, a sua filha esteve, as duas estiveram aqui no lançamento, né? Sim. Muito educadas. Realmente a família cristã, ela teme muito a Deus, né? E quando ela vai fazer um trabalho, principalmente que envolve outros, ela tem muita fé, né? Sim, eu sou cristã, vim para a Primavera do Leste. Não que o católico não tenha isso. Não, cristã é as pessoas que creem em Deus, as pessoas que, né, têm um direcionamento baseado numa palavra, numa direção, né? E vim para a Primavera do Leste. Quando eu vim para a Primavera do Leste, eu ainda tinha 21 anos de idade. Quando eu vim para assumir o concurso como assistente social. E aqui conheci meu esposo, né, que também é servidor público, bombeiro, o qual nós constituímos a nossa família. Temos a Nájila, a Esther e a Helena, né, que são as nossas filhas. E servimos a Deus aqui no nosso município também. E quando eu aceitei o propósito de vir para a Secretaria de Saúde, eu vim por uma palavra de uma promessa que Deus tinha algo para fazer na minha vida através do meu trabalho. Então, todos os dias, mesmo com tudo que nós enfrentamos, não é uma pasta fácil, como eu disse, é uma pasta que demanda muito tempo, muita energia, preciso abdicar de muitas coisas. E nem sempre é reconhecida, né? Mas precisa, eu me direciono muito em uma palavra mesmo, uma promessa de Deus, de servir a Ele, de dar o meu melhor dentro da minha profissão, dentro do meu serviço público, e é isso que tem me direcionado, sabe? E eu fico imensamente feliz de fechar o ano, ver que Deus esteve conosco em todo o tempo, que tudo foi para a honra e glória do nome dEle, e que a gente tem uma equipe, eu sinto muito orgulho, sabe, Elaine, de estar à frente de uma equipe tão comprometida, que ama o que faz. Eu sinto muito orgulho da confiança do nosso gestor em me colocar à frente dessa pasta, de me dar autonomia, porque, como eu disse, quando eu chego para tomar uma decisão junto com os coordenadores, eu já passei por esses lugares. Então, além de conhecer a realidade por parte dos coordenadores, de como servidora pública, eu também, como assistente social, já passei pela vida de muitas pessoas e conheci realidade de pessoas. Então, todas as minhas ações, elas são baseadas nesses 20 anos de experiência que eu tenho em saúde pública. Então, como você disse, nem sempre a gente tem reconhecimento, mas me baseio no reconhecimento da parte de Deus, de dar o meu melhor, de que Ele está vendo tudo, de que Ele é dono de todas as coisas. O tempo é dele, a promessa é dele, então eu estarei à frente da secretaria enquanto Ele permitir, enquanto o nosso gestor tem a confiabilidade no meu trabalho, mas sempre com compromisso, né, com Deus em primeiro lugar e com aquilo que eu propus em fazer, né, de dar o meu melhor. Então, 2026, muitos planos, se assim for da vontade de Deus, vamos permanecer dando o nosso melhor. Assim, alguma ação imediata em 2026 que você possa nos falar hoje? Posso adiantar, né, que tenho trazido isso para o prefeito, tenho trazido isso para os vereadores também, da importância de olharmos para a prevenção e promoção em saúde, sabe? Vejo a importância da gente melhorar as estruturas terceirizadas, da gente melhorar a questão da prestação de serviço, da UPA, do Oswaldo Cruz, dos centros especializados, mas também vejo a importância da gente ampliar a promoção e a prevenção, através do quê? Daquele médico, daquela equipe lá do bairro, aonde tem uma ACS que vai até a casa, que faz o acompanhamento da pressão da Dona Maria, que vai evitar que ela venha ter uma hipertensão, um infarto, que ela chega até a UPA, ou que ela
resgatada pelo SAMU com AVC. Então, eu acredito muito nessa saúde de prevenção e promoção. Então, tenho trazido para o gestor da importância da gente ampliar. Hoje, nós temos 17 unidades de atenção primária na nossa rede. O nosso município, pela quantidade de população, nós teríamos que ter 46. E o Ministério da Saúde, ele autoriza esses 46. Mas nós temos que acompanhar. Nós precisamos criar novos postos de saúde, nós precisamos ampliar essas equipes para que essa população, ela, antes de ir para uma UPA, ela possa ter acesso a uma prevenção e promoção. Então, posso dizer para vocês que nós já estamos com um plano de intervenção que já foi apresentado para o nosso gestor e o nosso caminho vai ser para fortalecimento dessa atenção primária, dessas ações de prevenção e promoção. Eu vou fazer uma pergunta que talvez até ela seja direcionada, mas políticas públicas para mulheres vítimas de violência doméstica, vocês têm? Precisamos pensar imediatamente, né? Precisamos fortalecer os serviços, né? Na minha formação, eu fiz o meu TCC relacionados e a minha pós-graduação também a mulheres vítimas, né, de violência. E a gente percebe que elas continuam sendo violentadas nos serviços que não são preparados para receber, né? Então, há uma revitimização dessas vítimas. Então, nós precisamos, junto com os conselhos, pensar em políticas de fortalecimento, de atendimento, de acolhimento, para que a gente possa ajudar essas mulheres. Normalmente acreditam que violência contra a mulher é só violência doméstica. Não, mas tem a violência institucional, né? Que muitas mulheres sofrem abuso por parte de seu chefe, não digo abuso sexual, mas abuso emocional, bullying, muitas ainda sofrem, né? Exatamente, por isso que o fortalecimento das equipes de saúde mental é de suma importância. É para que essas equipes, elas vão receber essas mulheres, né, que estão adoecidas, que vão para um CAPS, que vão para um núcleo de saúde mental. Então, precisamos estar sensibilizados, né, a acolher sem julgamento, a poder ajudar essas mulheres e não revitimizar elas, né, fazer elas passar de novo, né, por essa dor, né, de violência. Então, eu queria aqui reforçar que estamos sim pensando em políticas e que vamos, junto com os conselhos, né, fazer ações direcionadas, né, para essas mulheres. Bom, se desse, nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre saúde, conversando muito com você, porque a conversa acaba se tornando até agradável, né? Esse bate-papo sobre saúde. Mas, infelizmente, temos que encerrar o nosso podcast por hoje, mas provavelmente haverá uma outra oportunidade para você voltar e falar sobre outras ações, qualquer ação que você precisar, estamos de portas abertas. Então, eu deixo aberto para você poder agradecer as pessoas, a população que está nos assistindo, né? Esse é o primeiro podcast de muitos que virão, se Deus quiser. Queria mais uma vez, Elaine, primeiramente agradecer a você, a toda a sua equipe, por me receber nesse primeiro, né, de muitos que vão vir, mas me sinto honrada por esse convite de estar aqui com vocês. E agradecer em especial a população por confiar no nosso trabalho. Conheço muitas pessoas cruzaram a minha vida e vejo essa riqueza de servir ao público, de conhecer pessoas, de poder ajudar essas pessoas. Muitas vezes encontramos pessoas fragilizadas, doentes, passando por momentos difíceis, mas nesses 20 anos eu tenho o prazer de servir ao SUS, o qual eu sou apaixonada pela política de saúde, eu sou apaixonada pela questão de ser a todos a saúde pública. Então, eu amo o que eu faço e tudo que eu faço eu coloco muito amor, porque quando a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja, a gente faz com amor, né? E eu agradeço imensamente a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, independente de vínculos, concursados, seletivados, comissionados, prestadores de serviços,
porque é um cargo muito difícil, sabe? Onde a gente passa por muitas provações, muitos julgamentos, mas quando a gente vê uma equipe que veste a camisa, que dá o seu melhor, e que segura a sua mão, que diz, vai dar certo, nós estamos juntos, pode contar comigo, faz toda a diferença. Então, eu sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade de liderar uma equipe tão compromissada, que ama o que faz. Agradecer aos nossos gestores, porque é um cargo de confiança do gestor, né? E o seu Sérgio, a dona Iva, tem me dado total autonomia de trabalho, de espaço, tem confiado no meu trabalho. Esses gestores que até então não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, nunca tinha visto falar, né, do seu Sérgio, conheci a dona Iva de vista e eles acreditaram que eu poderia estar à frente da secretaria e fazer a diferença. Então, queria imensamente agradecer aos secretários, que são parceiros, né? Que é um time. A gente trabalha todos, junto, né? E a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, tudo que eu fiz, tudo que foi apresentado, né? Aqui para vocês, foi apresentado com a união de esforços de muitas pessoas, de muitas mãos, né? O secretário não trabalha sozinho, ele não faz nada sozinho. Pelo contrário, ele é um maestro de uma equipe que vai tocar a música, né? Mas o líder também tem que saber liderar, né? Sim, eu sou grata a Deus Senão por esta oportunidade de E liderar. fazendo com amor e temendo a Deus, tudo vai Todas bem, as coisas todas as cooperam ações cooperam. para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que tem me guiado todos os dias. É verdade. Muito obrigada mais uma vez, boa noite. E a você que esteve com a gente todo esse tempo, quero agradecer imensamente. E estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 19 horas. Tchau!